Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de literatura para trabalharmos o nosso livro, O Gato Félix. E aí, gente, vocês estão gostando da história? Eu preciso dizer que estou adorando essa história. E na aula passada, eu não terminei ainda o capítulo, deixei 2 páginas pra gente só concluir e já iniciar a história da Emília, tá bom? Na aula passada, ele estava contando que conheceu um velho e perguntou pro velho onde que Demo tinha perdido as botas e o velho não respondeu ele muito bem. E aí ele diz: encontrei outra velha, mais velha ainda e mais coroca do que a primeira. Emília deu uma risada gostosa. Que terra esquisita, só velho pra cá, velha pra lá, com certeza foi no país do Matusalém. O gato Félix desapontou mais um bocadinho, mas continuou. Encontrei uma velha, muito velha, e perguntei: a senhora, etc, etc, disse Emília. E que ela respondeu? O gato Félix, ainda mais desapontado, continuou. Ela respondeu: esse lugar não existe, gatinho. O Demo nunca teve botas. Você não sabe que o que ele tem são cascos? E aí? Indagou Emília, que estava achando aquela história muito sem jeito. Gente, o mais engraçado dessa página é a cara da Emília. Olha a cara que ela ficou ouvindo o final da história do gato. Muito engraçado, não é? Vamos para a próxima página. Aí o gato diz, né? Aí eu parei de procurar a tal terra e fui cuidar de outras coisas. Dessa vez, o desapontamento foi geral. Dona Benta olhou para Narizinho, tia Anastácia olhou para Dona Benta, Pedrinho olhou para o forro, só Emília teve coragem de olhar para o gato. Arrebitou o nariz, de retrós, fez um muxoxo de pouco caso e disse: não valeu a pena vir de tão longe para contar uma história tão sem pé nem cabeça. Eu, que nunca saí daqui, sou capaz de contar coisa muito mais bonita. Pois então vamos dormir, disse Dona Benta, levantando-se. E quem conta a história de amanhã vai ser Emília. Então agora todos foram dormir, vamos ver como que foi no dia seguinte. E agora, nesse momento, nós já começamos a segunda parte do livro, que é o segundo capítulo, a história de Emília. Na manhã seguinte, tia Anastácia apareceu dizendo que do galinheiro havia sumido um pinto. Eram 12 e só encontraram 11. Que será? Murmurou Dona Benta. Deve ser alguma raposa que anda rondando por aqui, ou algum gato vagabundo. E que pena, sinhá, sumiu justamente o mais bonito, um carijozinho. Logo que os meninos souberam do caso, Pedrinho disse: vamos armar uma ratoeira, mas o melhor é consultarmos o Visconde. Depois que foi embrulhado naquele folheto de aventuras de Sherlock Holmes, ficou tão esperto que é capaz de descobrir o ladrão. Foram falar com o Visconde, ao qual contaram tudo. O Visconde deu uma risadinha de detetive e disse: deixem o negócio por minha conta. Irei examinar o local do crime para tomar as minhas providências. Eita, gente, será quem é que tá comendo os pintinhos, hein, do sítio? Gente, e aí o Visconde foi lá, né? Foi ao galinheiro, onde passou o dia a examinar a poeira do chão, catar os pelinhos que havia nele e conversar com os pais da vítima. Um lindo carijó e uma galinha sura. Enquanto isso, Emília pensou e inventou a historinha que ia contar de noite. Quando chegou a noite e tia Anastácia acendeu o lampião e disse: é hora! A boneca entrou na sala muito esticadinha para trás, toda cheia de si.
Era uma vez, foi dizendo. Espere, Emília, advertiu Narizinho. Não vê que o Visconde e o gato Félix ainda não vieram? Nisto chegou o gato e sentou-se no colo de Dona Benta. Depois apareceu o Visconde, que entrou para dentro da lata. Emília começou de novo. Era uma vez um rei. Eu já sabia que vinha história de rei, interrompeu Narizinho. Emília vive com a cabeça entupida de reis, príncipes e fadas. A boneca não fez caso e continuou. Era uma vez um rei, um príncipe e uma fada, que moravam juntos num lindo palácio de cristal, na beira do lago mais azul de todos. Uma beleza esse palácio, todo cheio de fios de ouro que, quando dava o vento, iam para lá e vinham para cá. Quando dava o sol, cristais e ouro brilhavam tanto que quem olhava sentia logo uma tontura e precisava agarrar-se a qualquer coisa para não cair. E o príncipe foi e disse: Meu pai, quero casar-me, mas as moças daqui não são bonitas nem boas de coração. Vou procurar uma pastora bem pobrezinha, mas que tenha um coração de ouro. Vai, meu filho, disse o rei, mas leve contigo a fada do palácio. Sozinho não te deixarei ir. O príncipe chamou a fada. Virou a fada em uma bengalinha e virou-se a si mesmo numa formiguinha. Eu já sabia que vinha essa história de virar, disse a menina. Sem reis e sem viradas, Emília não passa. Virou uma formiguinha, prosseguiu Emília, e saiu andando por uma estrada muito comprida, com aquela bengalinha na mão. Andou, 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 até que encontrou uma velha. Você caçoou de tantos velhos que havia na história do gato Félix, mas vai pelo mesmo caminho, disse tia Anastácia. Não me atrapalhe, a minha história só tem esta velha. Encontrou uma velha e disse: Velha do Gudéia, diga-me, se for capaz, se há por aqui uma pastora assim, assim e de bom coração. Há muitas pastoras por aqui, respondeu a velha, mas se tem bom coração, não sei, só experimentando. E como se experimenta o coração de uma pastora? Virando num pobre, bem pobre, e indo pedir-lhe esmola. A formiguinha virou logo num pobre, bem pobre, e foi pedir esmola às pastoras. Chegou-se a primeira, que estava fiando na roca enquanto seu rebanho pastava, e disse: Gentil pastora, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Há 3 anos que não como nem durmo, e se não me dás um pão, morro de fome já nesse instante. A pastora deu-lhe uma pedra, dizendo: Aqui tens um pão muito gostoso. O pobre pegou a pedra, olhou, olhou, olhou e disse: Que todos os pães que coma sejam gostosos como este. E foi andando o seu caminho. Dali a pouco, a pastora sentiu fome. Foi comer o pão que lhe trazia no bolso e viu que tinha virado uma pedra. E quebrou todos os dentes e morreu. Gente, essa história da Emília é um pouco exagerada, não é? Mais adiante, o pobre encontrou outra pastora e pediu outra esmolinha. A pastora deu-lhe um osso, dizendo: Leve este pão, é muito gostoso. Obrigado, respondeu o pobre, e que todos os pães que comas sejam gostosos como este. E foi andando. A pastora logo sentiu fome e foi comer o pão que estava na cesta e viu que tinha virado o osso. Essa pastora não morreu de fome, como a primeira, mas teve de passar a vida roendo ossos feito cachorro. O pobre foi andando,
andando, andando, até que encontrou uma terceira pastora. A coitadinha parecia ainda mais pobre do que ele e estava chorando. "Por que chora, gentil pastora?" perguntou o pobre. "Choro porque minha madrasta é muito má. Me bate todos os dias. Põe-me neste lugar, guardando todos esses porcos imundos. E não me dá comida, a não ser esse pão bolorento e tão azedo que até preciso tapar o nariz quando como." "Pois se eu pilhasse esse pão", disse o pobre, "dava um pulo de alegria, porque estou morrendo de fome e só encontrei pedras e ossos neste país de pastoras." A triste pastorinha olhou bem para ele e disse: "Pois não morrerás de fome, repartirei contigo o meu pão bolorento." E partiu o pão bolorento em 2 pedaços e deu o maior ao pobre. O pobre agradeceu e foi andando, e a pastorinha começou a comer o seu pedaço de pão bolorento. Tapou o nariz e deu a primeira dentada, mas viu logo que o pão tinha virado no doce mais gostoso do mundo. Comeu quanto quis, e quanto mais comia, mais sobrava, e voltou para casa pulando de contentamento e palitando os dentes. Sua madrasta percebeu a felicidade da pastora e disse: "Ah, estou vendo que você comeu alguma coisa muito gostosa." "Não comi nada", respondeu a coitadinha, tremendo de medo. "Só comi o pão que a senhora me deu." A madrasta agarrou-a e cheirou-lhe a boca e ficou furiosa e disse: "Sua boca está cheirando ao doce mais gostoso do mundo, e como me enganou, vou matá-la." E foi buscar a faca na cozinha, que era desse tamanho. A pastorinha, sabendo que ia morrer, pôs-se a rezar lá no fundo do coração: "Pobre encantado, que transformaste o bolo bolorento em doce, socorra-me." Nem bem acabou de o dizer, a porta abriu-se e o pobre entrou. "Esconde-te", disse a pastorinha, "que ela lá vem vindo com uma faca desse tamanho." O pobre escondeu-se atrás do armário e logo depois a madrasta entrou com um facão. Entrou e disse à menina: "Reze depressa que vai morrer." "Não me mate", gemeu a pastorinha, tremendo como geleia. "Não me mate, porque estou inocente." Mas a má madrasta não quis saber de nada e avançou para a coitadinha com a faca no ar. E a faca foi descendo sobre o peito da vítima e a ponta já estava encostando nas suas carnes, quando o pobre veio atrás da madrasta e agarrou-a pelo pulso. "Miserável!" exclamou. "Quem merecia morrer eras tu, mas vou virar-te num horrendo sapo da cidade." Nesse ponto, Narizinho interrompeu-a. "Por que sapo de cidade, Emília? Que diferença há em sapo do mato e sapo da cidade?" A boneca explicou: "É que nas cidades há muitos moleques que gostam de judiar dos sapos, de modo que sapo de cidade padece mais." Já reparou, vovó, como Emília está ficando inteligente? Não é mais aquela burrinha de antes, não. Emília continuou: "E imediatamente a madrasta virou no sapo mais feio do mundo e saiu pulando, pulando, pulando. E foi para uma cidade com mais de 100 moleques nas ruas." Então, o pobre disse à gentil pastorinha: "Adeus, gentil pastora. Vou-me embora para longes terras." "Que pena!" exclamou ela. "Por que não ficas morando aqui comigo? Como és pobre, trabalharei para ti e comprar-te-ei uma roupa nova e uma cartola." Interesseira é que ela era, observou tia Anastácia.
Sabia que o pobre era dos tais que viram pão bolorento no doce mais gostoso do mundo. Eu, se fosse o pobre, desconfiava. Mas o pobre não desconfiou, disse Emília. Ele não tinha maldade nenhuma no coração. Em vez de desconfiar, beijou a mão da pastorinha e disse: Pois aceito, mas com uma condição. Qual é? Ordenou a pastora. É casares comigo. A pastorinha não vacilou um só instante e aceitou a proposta. E no outro dia veio o padre e casou-a. Agora, disse o pobre, vamos sair os dois pelo mundo para tirar esmolas. E saíram, e foram andando, até que chegaram ao palácio do rei. Bateram na porta e entraram. Foram falar com sua majestade. O rei estava de coroa na cabeça, sentado no seu trono de ouro e marfim, muito triste porque não tinha notícias do amado filho. Meus amores, por enquanto nós vamos parar a leitura por aqui, tá bom? Esse capítulo ele também é longo e aí nós vamos terminá-lo na próxima aula, tá certo? Eu vou deixar essa ansiedade para saber o final da história para a próxima aula. Muitos beijinhos, respondam a atividade que está lá na Agenda Edu, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau!